Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Bom Dia Mercado. Tô chamando assim por enquanto, hein? Então vamos lá dar uma passada rápida nessas principais notícias antes da gente começar a analisar os gráficos, tá? Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, ele colocou, né, ele afirmou, né, ele fez essas afirmativas dele são bem fortes, mas ele colocou que o número de mortes lá pode ser menor do que o pico esperado de 240 mil pessoas, visto que a curva dele já está chegando no topo. E nós estamos aí com cerca de 12 mil, quase 13 mil mortos lá nos Estados Unidos, né? Hoje nos Estados Unidos são 12.857, né? Ao passo que na Itália, que era um dos piores até então, ainda é, né? São 17 mil, tá? Os Estados Unidos já tem 400 mil casos, na Itália foram 135 mil. Então, proporcionalmente, você vê que nos Estados Unidos o número de mortes é bem menor do que na Itália, tá? Então, ele acredita que essa curva dele já está chegando ao topo e possa ser menor do que os 240 mil mortes esperados, tá? É bom ficar de olho. Aqui no Brasil, né, a Câmara e o Senado seguem conversando, né, prioridade de votação dos projetos. Eu acho que isso aqui é vergonhoso pra gente, né? Eles têm que ficar conversando, ficar discutindo ao passo de agir. Tudo tem que ser conversado ao invés de ser feito. É muito complicado. A agenda do dia. Às 11 temos estoque de petróleo bruto. Às 11h30 temos estoque de petróleo Cushing, tá? Dois dados aí que podem dar uma sacudidinha nos índices lá de fora, né? Principalmente no S&P. E dar uma reverberada por aqui, né? Dado que estamos nesse momento de guerra pelo preço do barril de petróleo, tá? Às 15 temos a ata do FONC lá no ZEU, no ZEU dos Estados Unidos. Então é bom ficar de olho também, tá? Se você estiver operando, evite ficar posicionado nesses horários, tá? Ou se estiver com uma boa gordura do seu preço até a sua entrada, gerencie isso um pouquinho mais proativamente, mas cuidado, tá? Bom, o que aconteceu durante a noite, né? O S&P praticamente neutro, o dólar um pouquinho neutro também, petróleo subindo 3%, ouro estável, os títulos de tesouro do americano caindo 1%, mais ou menos, depois de ontem ter subido bastante, tá? Os principais índices são negativos, como a gente pode ver aqui abaixo. As bolsas europeias operam todas elas em queda, tá? Quedas razoavelmente altas de 1, 1,5, tá? Algumas um pouquinho menores. E a seção asiática inteira fechou negativa, com exceção do Japão e de Taiwan. Então, assim, o cenário lá fora, que ontem foi de grande otimismo, hoje já não é tão otimista assim. E ontem que as bolsas externas, né, estavam otimistas, a gente foi na direção um pouco contrária, ficamos aqui no 0 a 0, um pouco no negativo. No Brasil é o curupira mesmo. Então, hoje que a gente está tudo negativo lá fora, nosso EWZ, que é basicamente o índice brasileiro lá na bolsa americana, ele já opera também negativo, seguindo as bolsas de fora. Então, quando tá tudo ruim, a gente tá tudo ruim. Quando tá tudo bom, a gente faz o que a gente quiser. Nós somos isso aí mesmo, da pá virada. Bom, principais notícias são essas, tá? Ah, tem essa questão do saque do FGTS aqui, tá? O governo liberou, vai liberar a partir de 15 de junho, tá? Eu acho longe, para ser bem sincero, tá? Isso aqui é uma medida para a gente tentar retomar a economia, tentar reaquecer, né? Evitar que a desaceleração seja muito grande, evitar o impacto no PIB. Então eu acho que isso aí é uma medida ok, é uma medida boa, mas pode de repente para escalonar, né, para não liberar um auxílio de 600 agora mais no FGTS. Ele está tentando escalonar isso aí ao longo do ano, mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais cedo. Não sei se daqui a 2, 3 meses terá o mesmo efeito do que agora. Vamos ver, tá? Então não vou entrar em detalhes, isso aqui já está bem mastigadinho na internet, é só procurar, tá bom? O Rafael Carneiro postou lá também no dele, então dá uma olhadinha e lá pode estar mais explicadinho, beleza? Bom, vamos dar uma passada nas bolsas agora e soltar para vocês isso aqui. Seguindo aqui na parte dos gráficos, né, para vocês verem, o nosso índice ontem ele teve uma queda operacional, né, queda durante o dia do pregão, né, de máxima a mínima, caímos aí 4.000 pontos. Porém, do fechamento do dia anterior, né, no caso de segunda, até o fechamento de terça, a gente teve aí cerca de 2.000, 1.800 pontos para cima. Então, a gente caiu durante o pregão, porém ainda fechamos em alta, em tese, seguindo os mercados externos. Mas a gente viu aqui que foi um dia, basicamente, operacionalmente negativo pra galera, tá?
O índice foi um dia relativamente tranquilo de se operar, tá? Eu achei os sinais bem claros, eu achei as entradas bem claras, então não foi tão difícil de se analisar, né? Ele só deu uns olhezinhos na galera, né? De leve, né? Se não der um olé, não é índice, tá? Um princípio de forte alta, uma correção praticamente do mesmo nível, tá? Depois já uma falha em executar ou atingir o mesmo topo a partir do mesmo nível de fundo. Então, sinal de alerta de que a força já não é mais a mesma. Então, tocou, parou e parou. Esse rompimento aqui foi desenhado, foi claro e foi dado de mão beijada, tá bem tranquilo de se entender. Tá? E tranquilo não, né? Desculpa, gente, mas assim, relativamente fácil de visualizar. Então dava pra tentar, tá? Ele foi meio que desenhado, era só mesmo ter a coragem de entrar. E depois disso seguiu em queda. Então, não, na minha leitura, na minha concepção, não foi um dia muito difícil no índice. O dólar já foi um pouquinho mais enroscado, na minha opinião, tá? Tirando esse movimento aqui que foi bem claro, mas tinha essa região aqui na frente. E esse movimento que foi bem claro, mas essa região aqui da frente de resistência não me dava muita confiança para entrar. E aqui também já, né, essa região de resistência não dava muita confiança para deixar ele seguir. Então, dois movimentos bem claros que eu visualizei foi esse rompimento, porém com esse probleminha aqui e alguma venda por aqui. De resto, eu achei ele muito índice. Muito índice. Tá? Sobe, enrola, vai que vai, não vai, né? Tipo, cai, arma um pullback, cai de novo e não sobe, cai bastante. Então, assim, bem complicado, tá? Os pontos do dólar do dia de hoje são basicamente os mesmos de ontem, tá? A gente segue brigando aí nessas regiões de ontem. Então, aqui no 5.200, mais ou menos, 5.230, 5.247. E no índice, temos aí já o fundo, né, de ontem, fechamento de ontem, 70.140. Esse intermediário aqui de 76.600. Aqui temos mais um também no 78.420. Tá? E o topinho de ontem é algo relevantezinho pra gente, tá? De resto, é isso aí. Essa linha aqui eu tô de olho nela, tá? Essa linha de SLTBzinha aqui, só pra saber, né, se o preço vai de fato quebrar. Então, quebrando, ele interrompe a cadência de todos os fundos descendentes. Então, vamos ver se ele tenta armar alguma coisa aqui ou se ele segue no movimento baixista. Beleza? É isso, galera. Sem muita enrolação, sem muito detalhezinho. A gente vai se falando aí durante o dia. Beleza?